Pós-graduada em Clínica e Esportiva, ela que vai falar aí sobre a importância da alimentação saudável na atividade física. Doutora, seja bem-vinda. Fique à vontade. Oi, gente, boa noite. Meu nome é Rafaela, como já foi dito, e a gente vai hoje falar sobre alimentação saudável na atividade física, a importância de se ter a alimentação saudável nesse grupo, que eu fiquei sabendo que vocês fazem atividade física aqui, né? Pois é. Pode passar. Não existe alimentação saudável sem atividade física. As duas andam ligadas uma na outra. Não há resultado positivo, mudança como perca de peso, ganho de massa magra ou manutenção de peso se não tiver as duas ligadas. É muito importante isso. E para falar de uma alimentação saudável, a gente fala que tem que falar do equilíbrio dos nutrientes. Olha essa mesa bonita aqui. O que tem? Cor, né? Quanto mais cor, mais nutriente a gente vai conseguir na nossa alimentação. A gente, ser humano, tem necessidades diárias de nutrientes que a gente consome ao longo do dia, que são os nutrientes. Pode passar. Como a gente fala, quanto mais colorido, mais nutrientes tem. Pode passar. O que é nutriente? Nutriente é toda substância química que presente no alimento. Moléculas que vão dar energia para a gente fazer essas atividades físicas, como caminhar, correr, pensar, varrer uma casa, limpar uma casa. É isso, fazer atividade física. A gente precisa desses nutrientes para obter essa energia. Gente, se eu falar muito rápido também, vocês podem não entender alguma coisa assim, tá? Pode passar. Desses nutrientes são divididos em dois grupos: macronutrientes e micronutrientes. Os macros já se fala, macro, maior, grande. A gente encontra maior na alimentação. E os micros não é menos importantes, mas a gente consegue em menor quantidade na nossa alimentação. Pode passar. Os macronutrientes são divididos em grupos, que também são importantes, porque ele é uma quantidade maior que a gente vai encontrar normalmente disponível na alimentação. Pode passar. Que é o carboidrato, proteína e lipídio. Alguém já ouviu falar de carboidrato? De proteína? De lipídio? Pois é, são macronutrientes. E esses macronutrientes são responsáveis pela maior quantidade encontrada nos alimentos, que são muito importantes. Cada um deles tem uma função específica no nosso organismo. Pode passar. O carboidrato é o que a gente consome, normalmente tem a maior predominância no alimento. Por quê? Porque ele que fornece energia. O principal fator dele é fornecer energia para a nossa célula. Para a gente caminhar, para a gente andar, para a gente respirar, para a gente fazer tudo. Normalmente, a gente precisa de 50% a 60% do valor na dieta calórica diária, que a gente consome durante o dia. Por exemplo, café, almoço, as 6 refeições. Café, lanche, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia. Desses 6 refeições que a gente tem que consumir diário, a gente precisa de 50% a 60% de carboidrato. Normalmente, a gente tem uma mania de fazer o carboidrato como vilão. O carboidrato engorda. O carboidrato é isso. Vou fazer uma dieta zero carboidrato para eu perder peso. E não é assim. A gente precisa do carboidrato até para perder peso. Porque normalmente quando vocês fazem atividade física aqui, vocês vêm, faz atividade, normalmente é 1 hora, né? A gente precisa dessa energia para gastar durante esse período. Porque, por exemplo, se a gente não tiver essa energia, a gente não vai ganhar massa magra, a gente vai perder. A gente vai perder a massa muscular. Por isso que é importante o carboidrato. Pode passar. O carboidrato é dividido em 2 grupos também. O simples e o complexo. O carboidrato simples, normalmente a gente encontra nos açúcares. Pode passar, por favor. O carboidrato simples a gente consegue na glicose, frutose, sacarose e lactose.
Tudo isso são açúcar. A gente encontra na mel, açúcar, leite, fruta, rapadura. A glicose é em qualquer tipo de massa branca. Farinha branca vai ter glicose. Frutose a gente vai encontrar nas frutas, no suco, salada de fruta. A sacarose vem da açúcar, da cana-de-açúcar e da beterraba. E a lactose é o açúcar do leite. Pode passar. E o carboidrato complexo. O carboidrato simples, ele é mais fácil digerido. A gente come ele, rapidamente ele é digerido no nosso organismo. Já o carboidrato complexo, ele é mais lento, ele dá mais saciedade. Vai ser melhor para quem quer perder peso. Por exemplo, um consumo de carboidrato complexo vai fazer você sentir saciedade e comer menos e mais tempo, fazendo com que você não tenha essa perca, essa falta de energia durante o período de treino ou durante o dia. Porque a gente precisa do carboidrato para sobreviver, para pensar, para raciocinar. Ninguém consegue ficar sem, porque vai ficar sem energia, fraca, desmaiar. Até porque tem gente que vai para o treino, por exemplo, sem comer nada. Aí acontece de ter uma hipoglicemia, que é a queda desse carboidrato, a queda da glicose no sangue. Aí normalmente causa fadiga muscular, tontura, mal-estar durante o treino. E a gente não pode acontecer isso. É erradíssimo. E esse complexo impede de ter essa queda muito rápido, por causa da fibra, que é encontrada no batata doce, inhame, mandioca, milho, massas integrais, arroz integral, tudo isso a gente encontra. Pode passar. E agora a proteína, que não é menos importante. A proteína é uma molécula também que a gente encontra, importantíssima na reparação dos tecidos, tanto da pele quanto do músculo. Que a gente, quem quer nesse grupo aqui, que quer perca de peso, ganho de massa muscular, para perder peso e para ganhar essa massa muscular, a proteína é importante para repor essa fibra muscular do músculo. Por exemplo, não vou comer proteína porque eu não gosto. Ou então, vou comer demais. Vou comer 30 ovos, 40 ovos no dia, que eu vou ganhar massa muscular. Não é assim. Tudo é um equilíbrio. Tudo é um equilíbrio. Tanto que a recomendação diária é de 15% a 20%. Normalmente, cada indivíduo tem uma quantidade específica para pessoa. Por isso que a gente fala que é muito individual a dieta. Uma dieta não funciona para todo mundo. Cada pessoa tem sua individualidade. E para a gente conseguir esses objetivos, que é o ganho de massa muscular, a gente precisa conciliar tudo em equilíbrio. Não adianta querer fazer dieta milagrosa, querer dieta, receita, meu Deus, eu vou perder peso. Me arruma alguma coisa, o que eu faço para perder peso? Me fala o que você está comendo, o que você fez. É sempre assim, não existe isso. Existe força de vontade de querer. A força de vontade, eu sempre falo para meus pacientes assim, por escutar todos os dias isso. Eu quero emagrecer, o que eu faço? Você acha que com um mês eu consigo perder 15 quilos, 20 quilos? Eu não consigo. Não vendo pílula milagrosa. Eu falo que a pessoa, para ter resultado com o exercício, exercício físico e a alimentação, é a força de vontade, é o querer da pessoa. Tudo na vida a gente tem que querer para conseguir. E a alimentação não é diferente disso. Eu preciso querer para eu conseguir. E a proteína ajuda nisso. Tanto o carboidrato quanto o lipídio. Pode passar. A proteína tem 2 tipos, animal e vegetal. Animal, que é a de alto valor biológico, que é encontrada nas carnes, peixe, ovo, frango. E a vegetal, que é encontrada nas leguminosas, que é feijão, grão de bico, nozes e lentilha. A de alto valor biológico, que é animal, a gente consegue absorver mais nosso organismo. Tem esse poder de absorver mais. Por isso que ela é responsável pela recuperação dos tecidos. Já a vegetal é mais lenta essa absorção. Não quer dizer que ela é menos importante, é porque ela já demora mais em relação à de alto valor biológico. Que por isso que a alimentação
quando a gente fala de alimentação esportiva, a proteína vem em alta, porque é ela que ajuda nessa recuperação da fibra muscular, do crescimento do músculo. Então, por isso que é importante o consumo dela. Mas não quer dizer que você tem que comer 20 ovos, que não vai adiantar. A gente absorve, cada pessoa tem uma quantidade específica, não adianta comer, passar além disso, que não vai absorver. Então, tudo tem um equilíbrio. Por isso que fala, pode passar. Ah, não, volta um pouquinho aí para mim, por favor. Volta mais um. Por isso que fala que é de 15% a 20%, e cada pessoa é indivíduo. Indivíduo normal, né? Indivíduo, por exemplo, o indivíduo que vocês praticamente faz aqui todo dia, né? O exercício de vocês, todos os dias, 1 hora, né? Tem pessoas que passam 5 horas na academia. Atletas que malham de mais de 5 horas por dia. Aí é diferente. Mas para vocês, que é indivíduo que malha 1 hora, é de 0,8 a 1 grama, quilograma, peso dia. Então, não precisa comer 30 ovos para ter resultado. Porque vocês não treinam 5 horas, 10 horas durante o dia. É de acordo com cada carga de exercício que vocês vão consumir mais. Se treina mais, come mais. Se treina menos, come menos. Pode passar. E os lipídios, que são as gorduras, que também é importante. Ele é responsável para regularizar nossa temperatura, proteger nossos órgãos e, além disso, é muito importante para a absorção de vitaminas. Essas ali, ó, A, D, E e K, que são importantes para o funcionamento do nosso organismo. E ela só é absorvido meio a gordura. Por exemplo, eu não posso fazer uma dieta zero gordura, não vou comer nada de gordura. Não existe também. Porque a gente precisa, porque a gente vai começar a ter deficiência e carência. E aí começa o problema. Por exemplo, o cabelo cair, a unha ficar fraca, tudo isso. E a recomendação também é de 25% a 30% no dia. Pode passar. Que é também animal e vegetal. Pode passar. Aí você vai dividir. Tem a gordura animal e a vegetal. Dessas gorduras, tem a saturada, a insaturada e a trans. A saturada é a gordura mais densa. Normalmente é encontrada nas gorduras de carne gorda, aquela picanha que todo mundo gosta. Pois é, ali. Normalmente é essas gorduras que fazem mal à saúde, porque é ela que vai dar o problema do colesterol alto, aquela que vai aumentar o seu colesterol, que vai dar risco de doenças cardiovasculares. É ela que vai ser responsável por tudo isso. Normalmente, quando aumenta seu colesterol, ela vai aumentar placas de gorduras no seu vaso sanguíneo. E aí vai passando, vai começando a entupir suas veias. E aí que tem um problema, que é o infarto e o acidente vascular cerebral, que é o famoso derrame que a gente conhece. É ela que é responsável, então ela não é saudável. Então a gente tem que consumir o menos possível. Pedir a carne mais magra, não consumir carne gorda, como eu falo que as buchadas, as rabadas da vida. Diminuir o máximo para você não conseguir comer isso tudo. Não, gente, eu não estou falando para não comer nunca. É só para diminuir. Porque quando você diminui, você aumenta o seu longo dos anos. Você vive mais ou vive com saúde, que é o importante, né? E tem as insaturadas, que é as gorduras boas, famosas boas, que é encontrada nos óleos vegetais, no azeite, no abacate, no óleo de canola, no óleo de linhaça, que também é importante para o nosso organismo e são mais saudáveis. O óleo de coco também. E a gordura trans. A gordura trans foi o homem que inventou essa gordura, para deixar os alimentos mais gostosos, mais palatáveis, mas nada saudável. Normalmente ela está encontrada no sorvete, como é que dá o nome? Salgadinho, bolacha recheada. Ela foi inventada pela indústria para deixar mais palatável e para conseguir não estragar, ficar por muito tempo. E é uma gordura mais em conta para a indústria. Passa para mim, por favor. Aí você vê as gorduras insaturadas, saturadas e as trans, que ali é um biscoito, salgadinho, sorvete.
Ali é carne gorda, que normalmente que tem as saturadas. E as insaturadas é o azeite, que é as gorduras mais saudáveis. Pode passar. Agora vamos falar dos micronutrientes. Eu falei dos macros, que eu falei que é a molécula maior, e agora o micro. O micro são moléculas menores, mas não é menos importante também. Que está dividido em 2 grupos, que são vitaminas e minerais. Pode passar. As vitaminas, que também está presente nessas variedades de cores aqui, que são nas frutas e legumes, verduras, folhosos. Essas vitaminas são responsáveis para o nosso sistema imunológico. Por que a gente fala do sistema imunológico? Agora a gente está vivendo uma fase, né, que é o coronavírus. Se a gente não tiver o nosso sistema imune saudável, a gente fica suscetível a essas invasões de vírus no nosso corpo. E a gente precisa do nosso sistema imune saudável. E a gente consegue consumindo esses nutrientes, essas vitaminas, porque é ela que vai fortalecer e não deixar eles entrarem. E também, se entrarem, a gente vai diminuir, pelo menos não vão sentir tanto, como se como alguém que não tem uma imunidade boa. Por isso que é importante o equilíbrio. Eu sempre falo para os meus pacientes desse jeito. A gente só consegue resultado na reeducação alimentar tendo equilíbrio, porque não é a comida que faz mal, é a gente que não sabe comer e mata a gente mesmo. Pode passar. E os minerais, que eu falo que os minerais também é importante, ferro, zinco, selênio. Esses é importantíssimo para quem gosta de cabelo, unha, pele saudável. E normalmente, quando a gente não come alimentos saudáveis, por exemplo, a gente não encontra esses minerais, a gente fica com carência nutricional. E essas carências é que leva a gente a, por exemplo, perca de cabelo. Normalmente a mulher sofre muito com isso, perca de cabelo, unha fraca, pele flácida, tudo isso é relacionado à falta desses minerais. E aí que a gente não come, mas aí a gente adora umas vitaminas, né? Que vai na farmácia, oferece, a gente compra. Em vez de a gente consumir, hoje em dia, as pessoas adoram a suplementação por isso. A gente vai na farmácia, eles já levam uma vitaminazinha. É mais prático, é mais barato comer. Mas não, a gente gosta de umas vitaminas também. Aí vai e compra as vitaminas, que a gente nem sabe como é que é a quantidade certa para cada pessoa. Aí muitas vezes compra as vitaminas para tomar e nem absorve. Então é a mesma coisa de não tomar. Por isso que é importante. E quando você consome, é uma certeza que você vai absorver. Mesmo que seja pouco, mas se você tiver uma ampla variedade, você consegue absorver mais. Pode passar. E isso que faz a importância dos nutrientes. Eu falo sempre que a gente precisa ter uma alimentação equilibrada e balanceada. A gente só vai conseguir assim. Pode passar. Agora a gente vai entrar na atividade física, a importância. Eu falo que a gente precisa se alimentar bem. Não adianta ser só no pré e no pós-treino, que é importante, que é uma alimentação que a gente tem que comer. Meia hora antes do treino e meia hora depois do treino. Eu quero fazer o pré e o pós-treino. Mas e o resto do dia? Tá comendo bem? Porque não adianta. Eu não vou ter resultado comendo, por exemplo, eu vou fazer a semana toda certinha, aí final de semana eu vou beber, vou comer churrasco, vou comer rabada, buchada e vai resolver. Eu falo para vocês, é a lei da compensação. Essa lei não funciona na alimentação saudável e nem na atividade física. Quem quer ter resultado tem que ter dedicação. E dedicação só funciona assim. Não tem outro milagre. Aí eu falo, como é que você quer ter resultado comendo bem a semana toda, aí final de semana mete o pé na jaca? Não dá, o corpo não entende isso. O corpo da gente é muito inteligente, não entende isso. Então, o que você perde na semana, você ganha no final de semana. Aí compensa. Aí vocês nunca vão perder peso, ganhar massa magra, ou ficar, eu malho, não vejo resultado. O resultado está aí. O que você faz? Tudo é uma dedicação no nosso corpo, tudo é dedicação. A gente precisa ter rotina alimentar. Igual rotina no exercício. O exercício só vai te dar resultado se você treinar todos os dias. Ou então, pelo menos, 4 vezes na semana. Se você não treinar, também não vai te dar resultado.
Então, a alimentação é a mesma coisa. Não adianta, vou comer só o pré-treino e o pós-treino, eu vou estar fitness. Não tá. Mas não quer dizer que o pré e o pós-treino não é importante. Para quem cuida, é muito importante. Porque a alimentação é essencial para o ganho de massa e a perca de gordura. Porque você tem que se comer meia hora antes do treino. Por quê? Porque você vai repor a sua energia para você gastar no treino. Porque, por exemplo, se você ficar muitas horas sem comer, vai te levar a ter uma hipoglicemia ou fadiga muscular. E aí você tem uma substância no seu músculo que chama glicogênio. Aí quando você treina com fome, você gasta esse glicogênio que não pode ser gastado. E aí você tem a fadiga muscular, dor, cãibra, ou tontura, ou isso. Eu não sei se alguém já sentiu isso, mas normalmente é porque é a falta de comer. Ou então está comendo muito pouco. Normalmente acontece isso. E a gente fala que pós-treino... Pode passar, por favor. Normalmente a gente fala que a alimentação tem relação ao treino. O treino anaeróbico e aeróbico, com oxigênio e sem oxigênio. Depende da intensidade. Normalmente, os treinos que vocês fazem aqui não é tão intensos. Então, normalmente, há a presença de oxigênio. E os treinos pode passar, que não há, que é a musculação normalmente. É o único treino de força mesmo. Pode passar. Que é importante a alimentação. Qualquer atividade física você tem que comer antes e depois. Não importa. Pode ser uma caminhada, você tem que comer antes e depois. Para você não ter, para ter essa reposição do seu músculo, da energia que você gasta. Normalmente, a alimentação sempre fala que a gente tem que repor a energia antes, normalmente sempre com carboidrato, por isso que a gente não pode ficar com medo de carboidrato. O carboidrato não é vilão, eu vou repetir aqui. A gente que não sabe comer o carboidrato, ou come demais. A gente precisa do carboidrato antes, para ter energia, e depois também para repor a energia que você gastou durante o treino. Só que o depois tem que ser o carboidrato com a proteína, porque é ela que vai repor a sua fibra muscular. Por isso que é importante comer sempre antes e depois. Porque o músculo, quando a gente precisa da energia, e depois que a gente gasta a energia, a gente tem que repor essa energia com o músculo. Para repor essa fibra muscular que a gente lesiona fazendo a atividade física. Por isso que é importante. Pode passar, já passei. Dicas práticas do exercício físico. Como é um grupo que acho que a maioria aqui, não sei se é perca de peso, ganho de massa, sempre cada um é individual, né? Mas a alimentação saudável serve para esses 3 tipos. Ganho de peso, massa magra, que é o ganho de massa muscular, perca de peso e manutenção de peso. Ou quem já está magro está satisfeito com o que tem e não quer engordar, só quer manter. A alimentação saudável entra nos 3 quadros. Só basta sempre comer saudável, comer colorido, comer bem e diminuir as quantidades. Quando a gente diminui as quantidades e aumenta as frações durante o dia, a gente come menos e sente menos fome. Porque também não adianta passar fome, porque quando mais você passa fome, mais gera compulsão. E aí você vai ficar com mais louca na comida, mais louca no carboidrato. Aí você vai comer, normalmente a mulher sente culpa porque come depois, fica triste se culpando, meu Deus, eu comi. E não é assim que a gente tem que se sentir. A gente comeu, vamos correr para gastar. Mas nunca desistir, sempre, todo dia uma luta. Todo dia eu vou cuidar, vou manter, Por exemplo, se todo dia você fizer um pouquinho, eu vou cuidar disso, eu vou maneirar açúcar, não vou comer farinha branca, não vou beber refrigerante, não vou tomar suco com açúcar. Por exemplo, se você fazer isso 30 dias, no final do mês você vai ter resultado. Você pode ter certeza. Aí no outro mês você já diminuir outra coisa, aumentar mais a carga de intensidade do exercício, daqui 30 dias você perde mais. E assim consecutivamente, até você conseguir seu objetivo. Só basta querer e tentar, né? E não precisar fazer dieta louca. Porque tudo que vai muito rápido, volta muito rápido. Então, por exemplo, se você faz essas dietas loucas que tem aí, que, vou ficar 24 horas sem comer. Como tem muita gente que faz. E aí, vou perder em um mês 15 quilos. Se eu ficar, por exemplo, se eu fizer um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não. Aí eu vou perder. Aí passa um mês, essa pessoa engordou os 15 quilos
e mais 10. E é desse jeito. Ah, é desse jeito, gente, por experiência própria. Acaba que engorda mais. Ou então tomar vários tipos de medicamento, porque é fácil tomar medicamento. Eu tomo a medicação, rapidinho, perco, vou para a festa, vou para a praia que eu quero, o detox que eu quero, e depois volta de novo, gente. É muito. A gente tem que reeducar a mente. É a mente que controla o nosso corpo. Então a gente precisa reeducar, saber que a gente tem que comer nos horários, saber que a gente tem que comer menos, saber que a gente precisa comer colorido, saber que a gente... E botar isso na cabeça e comer de 3 em 3 horas. Que assim a gente consegue resultado. Pode passar. Ah, outra coisa, e água. A gente fala que tem que comer proteína, iogurte após o exercício, mas não posso deixar de falar da água. Água é importante para o metabolismo do nosso corpo, para o nosso funcionamento. Por exemplo, se eu não bebo água, meu metabolismo não acelera. Então, eu não consigo perder peso, eu não vou conseguir melhorar meu metabolismo, porque eu não bebo água. O nosso organismo não funciona sem água. Ah, eu vou tomar pelo menos 1 litro. Não é suficiente. O mínimo é 2 litros de água por dia, no mínimo. Se não for menos que isso, não vai dar resultado e nem mais também. Também não precisa se entupir. Por exemplo, vou tomar 2 litros de água. Vou tomar chá. Vou tomar chá, que chá é melhor. Não é que chá é melhor, chá ajuda. Tá? Eu sou a fã do chá. Acho que o chá ajuda bastante na retenção, que normalmente as mulheres têm um período menstrual, que é horrível, que todo mundo fica inchada. O chá ajuda a diminuir essa retenção. Porém, não pode deixar de beber a água. A água é importante para acelerar nosso metabolismo, para ter esse ganho, essa perca de massa de gordura, que a gente vai conseguir fazendo exercício e comendo saudável. Pode passar. Aqui umas dicas de pré-treino para vocês e pós-treino. Meu Deus, ela falou o que eu vou comer no pré-treino, o que eu não vou comer. Normalmente, a gente fala que é sempre um carboidrato antes, meia hora antes. Sempre, por exemplo, banana, aveia e mel. Posso comer para uma pessoa, por exemplo, que come, isso aqui é suficiente. Não quer dizer que isso vai ser suficiente para todo mundo. Mas é uma dica que eu posso dar para vocês. Por exemplo, de acordo com o que você treina, você vai aumentando. Em vez de ser uma banana, 2 bananas, 3 bananas, vai de acordo com o que você treina. E cada indivíduo funciona de um jeito. Mas, por exemplo, banana, aveia e mel, pós-treino, sanduíche de atum com queijo branco, ajuda a repor a fibra muscular, porque tem proteína. E ajuda a repor o carboidrato que a gente perdeu, o glicogênio muscular. Pode passar. Exemplo 2. Pré-treino 2, né, que é verdade. Copo de suco de beterraba mais laranja. Beterraba é um vasodilatador natural. Ajuda na produção, na aumento do fluxo sanguíneo no exercício. Ajuda a dar esse gás para a gente fazer atividade física. Ajuda no pré-treino e ainda tem carboidrato. Claro que, gente, que é sem coar, viu? É bater, tomar no guti-guti. E iogurte natural, pós-treino. Iogurte natural, desnatado, mais granola, mais banana. Pós-treino, o iogurte já funciona como uma proteína. Isso aqui, gente, é coisa fácil, prática, porque no dia a dia o que funciona é praticidade. Não adianta eu botar para você comer coisas lindas e que você não tem tempo para fazer. Que você não... meu Deus, eu não tenho hoje em casa. Não adianta. A gente tem que fazer de acordo com a nossa realidade. É o que a gente tem em casa. Mas não quer dizer que a gente não tem que planejar o que vai comer. Eu falo que a gente tem que planejar. A dieta é cara. A dieta não é cara. A gente só vai fazer de acordo com o que a gente tem em casa. Se virar com o que tem. Pode passar. E o terceiro é uma fatia de pão de forma com geleia, que ajuda como pré-treino, porque também ajuda na glicose. E pós-treino, salada de folhas, tomate, purê de batata e filé de frango. Pode passar. E quarto, também tapioca como pré-treino e queijo. E pós-treino, omelete com 2 ovos. Pode passar. Pronto, fácil e prático, tá vendo? Simples, para se comer todos os dias. Depende do horário que você treina. Tudo eu falo que depende do horário, da rotina de cada um.
Por exemplo, o pós-treino tem que ser pós-treino separado. E se caso você, eu já malho, já janto, já vou para casa jantar. Aí o que você vai aumentar? Você vai aumentar a quantidade de proteína da sua janta. Porque, por exemplo, se você come uma batata doce, uma mandioca, um cuscuz, você só vai aumentar a quantidade de proteína. E, claro, diminuir a quantidade de carboidrato. Não é deixar de comer, só é diminuir. Não tem como eu falar de alimentação saudável e não falar da pirâmide alimentar. É a forma mais funcional de se educar. Falar sobre educação nutricional com ela. Você vê que a pirâmide, a base é larga e vai afunilando, ela vai diminuindo. Por quê? Essa pirâmide, ela mudou, porque antigamente era diferente. A base hoje é o exercício e a água, que não tinha na antiga. A fala que hoje, para se ter saúde, a gente tem que consumir a maior parte e diminuindo até chegar na pior parte, que é os alimentos que não é saudável. Por exemplo, você vê água, exercício, aí você vê o carboidrato complexo que eu falei, aí você vê os óleos, as gorduras que fala monoinsaturadas, as minerais e as vitaminas presentes nas frutas e nos legumes, a proteína vegetal, a proteína animal, a queijo. E por último lá, você vai ver carne gorda, doce, pão, batata frita, que a gente não pode, que a gente tem que consumir em menor quantidade. Então, o que a gente tem que consumir em maior quantidade? Carboidrato complexo, água, exercício, fruta e verdura. E, por último, lá você vê o churrasco, a buchada, a rabada. Entendeu? Pode passar. Pode. Entendeu? A feijoada fica para uma vez no mês, gente. Mas, não estou aqui para proibir de ninguém de comer. Só tem que aprender a comer. Pode passar. Prontinho, gente. Alguma dúvida? Obrigada. Foi o que eu pude passar para vocês. Porque tem pouco tempo para falar. Mas se alguém tiver alguma dúvida e queira perguntar alguma coisa, pode perguntar. Tem alguma dúvida? Foi esclarecedor? Nenhuma pergunta? Pode falar. Não existe dia do lixo, viu, gente? Não existe. Não existe dia do lixo. Existe uma refeição livre que você vai poder comer no final de semana. Mas é uma refeição, não é sábado, domingo. Não, você vai pegar entre sexta e sábado, domingo. Você vai escolher uma refeição e vai comer uma coisa que você goste. É isso que existe. Dia do lixo não existe. Porque a lei da compensação, você vai querer compensar tudo que você não comeu na semana nesse dia. Não acontece. Não dá certo. Poderia até dar certo para, por exemplo, atleta, fisiculturista, aqueles homens bombados, sabe? Que eles pegam um dia para comer tudo, até morrer. Mas no outro dia eles estão malhando 10 horas por dia. Vocês estão entendendo? Normalmente vocês que treinam 1 hora, não vai funcionar. O corpo não reage. E deixa eu te falar, gente, mulher é totalmente diferente de homem. O corpo, o metabolismo da mulher é totalmente diferente do homem. Infelizmente, até nisso a gente sofre. Porque a gente é mais lento, a gente tem filhos e a gente entra na menopausa. Então, tudo isso leva a gente a perder o metabolismo, dificultar a gente perder peso. E quando chega na menopausa, aí que fica feio mesmo a coisa. Então, eu sempre falo, se vocês que é mais nova, que ainda não entrou na menopausa, por exemplo, aprender a comer, diminui os sintomas da menopausa. Mas depois, quando já está na menopausa, aí fica mais difícil. Pode perguntar. Pois é, isso é uma moda que acaba comigo, deixa eu te falar. Eu sou nutricionista, eu sou uma pessoa que eu não privo nada a ninguém. Eu só falo o que eu penso. É uma estratégia alimentar. Normalmente não é todo paciente que funciona. Não vou falar para o paciente ficar, por exemplo, 16 horas, 20 horas, 24 horas. Tem gente que fica 24 horas sem comer com jejum intermitente. Funciona para uns, mas não funciona para outros. Gera compulsão, mas tem gente que consegue resultado com eles, que consegue fazer o jejum aos poucos, né, de 16 horas, vai fazendo e vai conseguindo o resultado. E tem gente que não consegue, que é um fiasco. A gente, normalmente, é indicado
para pacientes que fazem bariátrica, que têm dificuldade. Porque chega um tempo, quem faz bariátrica, que não consegue perder peso nem comendo isso aqui, ó. Aí vem o jejum, como estratégia alimentar, não como opção para pessoas que conseguem perder e correr atrás, por exemplo. E o jejum é para pacientes que não têm problema gástrico, porque se tiver algum problema gástrico, já é cortado. Por quê? Pessoa que tem gastrite, que tem úlcera, que tem refluxo, isso não pode acontecer, porque só piora. A pessoa que tem gastrite, ficar, por exemplo, 12 horas, 16 horas, não vai curar a gastrite, não vai tratar gastrite. Normalmente, quem tem gastrite e que já fica muito tempo, vira crônico. Então, é muito difícil tratar. Aí, por exemplo, fica 20 horas sem comer, vai piorar a situação. Entendeu? Tem mais alguma dúvida? Queira perguntar, gente? Foi esclarecido? Então, pronto. Leide. Oi. Tô ouvindo. É possível, sim, mas tudo que eu falo, vai chegar uma hora que seu corpo não vai mais reagir. Mesmo você diminuindo, vai chegar uma hora que você vai ter que gastar mais do que você consome para você conseguir perder. A perca de peso é você gastar além do que você consome, para você começar a queimar gordura. E aí que está o problema. Normalmente, quando você faz a dieta, você vai diminuindo, aí você começa a passar fome e começa a estagnar na balança. Aí você vai ficar com, meu Deus, não estou comendo e não estou perdendo peso. Não é recomendado. O mais recomendado é fazer exercício físico. Por quê? Para ajudar na sua saúde, para te dar mais anos de vida, para te chegar, quando você chegar futuramente à idade de 60, 70 anos, você está com qualidade de vida. Você conseguir sentar, agachar, andar, fazer atividades que, se você não fizer, você não vai conseguir fazer mais velha. Pode fazer qualquer coisa, eu falo qualquer exercício que... Qualquer coisa que você gostar de fazer. Primeiro, eu falo que o exercício tem que dar prazer. Se não dá prazer, você não vai conseguir fazer. Vai ser tortura, você vai morrendo e não vai conseguir fazer. Tem que te dar prazer. Pode ser uma caminhada, pode andar de bicicleta, pode nadar, pode correr, pode fazer o que for que gaste energia. Mas quando eu falo com andar, não adianta andar 10 minutos, 20 minutos, que você não vai ter resultado. Você só vai conseguir andar quando você passa de 1 hora caminhando. Para você ter esse gasto energético e cada vez você ir aumentando gradativamente. Entendeu? Oi. Como? Uma dúvida sobre os ovos, a alimentação sobre os ovos. O de granja. Gente, a diferença do ovo caipira para o de granja. O ovo caipira, normalmente, a gente cria a galinha solta, né? A gente não tem ração, a gente cria ela de acordo com arroz, com milho. Normalmente, a carne dela fica mais dura porque ela anda. E, normalmente, o tempo de vida dela é maior do que a de granja. A de granja é criada comendo 24 horas. Ela cresce muito rápido porque coloca uma ração de crescimento que fala. Eu perguntei uma vez para um amigo meu, que ele é veterinário e ele trabalha em uma granja, se botava hormônio na galinha para ela crescer tanto e para o ovo dar tanto ovo. Ele falou que o hormônio era muito caro e que as granjas não aplicavam hormônio, porque não tinha nem lógica vender um frango por R$ 2,50, parece, e botar hormônio. Ele me falou isso. Aí eu falei, mas tão grande que você pega uma galinha de granja, você vê gigantesca. E você vê o ovo grande e o ovo pequeno. Que o ovo caipira, ele é pequeno. E o ovo de grande, ele é grande. Ele me falou isso. E eu fiquei sempre naquela dúvida, será que é verdade, será que não é? Mas eu acredito que é pelo fato deles comerem 24 horas no dia. Na granja, eles levam praticamente 1 mês ou 2 meses que já batem a galinha. E uma caipira não, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, fica lá até... Eu acredito que não tenha a comida, né? A comida seja diferente do caipira para o de granja.
os ovos. Eu nunca peguei para olhar a quantidade de proteína de um para outro. Normalmente, cada ovo é equivalente a 40 gramas, 45 gramas. Ele total. E aí, normalmente, o mais indicado consumir é o galinha caipira. Com certeza é muito mais indicado do que eu comer o ovo branco de granja. Mas não é todo mundo que tem acesso ao ovo caipira e também pelo custo dele ser mais alto. Eu falo, a quantidade de proteína vai de acordo com a quantidade do ovo. Por exemplo, o ovo de caipira é menor, então ele vai ter menor quantidade de proteína. E o ovo de granja é maior. Não tem diferença de um para outro por causa que um é de granja e outro não. Por quê? Vai depender da quantidade. Quanto maior, maior vai ter a quantidade de proteína. Enquanto menor, menor a quantidade de proteína. Se faz estudo hoje que fala que o ovo caipira tem uma concentração maior de colesterol. Por quê? Porque a gema dele é mais amarelinha e por isso tem uma quantidade maior de colesterol. A diferença ainda. Tem mais alguém? Alguma dúvida? Alguém? Foi esclarecedor? Leide? Você queria o quê? Tem tudo isso, vai de acordo com o que você come, a quantidade que você come. Eu só vou conseguir fazer isso, explicar para vocês isso, quando eu conseguir atender individual. Cada pessoa é individual, porque vai de acordo com o peso, a altura, tudo isso que a gente conversa, é que eu vou conseguir saber quanto que cada um vai poder comer. Não, então se já sai daqui, gente, não precisa você fazer janta e pós-treino. Não, você pode consumir, só que agora você vai consumir em uma quantidade maior, como eu falei. Vocês vão consumir uma quantidade maior de proteína, de carboidrato, mas carboidrato, como eu sempre falo, a quantidade eu só vou conseguir saber avaliando cada um de vocês. E cada um é diferente de todos, viu, gente? E principalmente homem e mulher, a diferença de sexo. Ficou? Tem mais alguma dúvida? Não. Isso vai depender da hora que você vai dormir. Quanto mais tarde vocês dormirem, vocês vão contando de 3 em 3 horas. É 3 em 3 horas até você dormir. Se vocês vão dormir 4 horas da manhã, se vocês vão dormir 5. Cada um funciona de um jeito. É igual eu falo, cada organismo funciona de um jeito. Por exemplo, atleta que malha mesmo, que malha mais de 1 hora por dia, eles não podem ficar sem comer. Porque se eles ficarem sem comer, eles vão perder. Então, eles, 24 horas comendo. Já um indivíduo normal tem que comer com equilíbrio, mas, por exemplo, se for dormir tarde, comer uma fruta, uma castanha, um lanche rápido, um iogurte, tudo isso vale, não pode, gente. É, por exemplo, comer muito na última refeição, bater um pratão de arroz e feijão gigante, com muita gordura, né? Carne frita e tal, e dormir. Que vocês vão apagar. Sabe por que dá aquele sono quando a gente enche a barriga? Porque pesa tanto, é tanta gordura, é tanto peso que o nosso corpo cansa de metabolizar, de digerir, que a gente sente sono. Tem alguma dúvida? Pronto, gente. Obrigado aí, doutora. E aqui, né, Regis, ó, vai ter o vídeo disponível aí para cada um de vocês. Quiserem ver, é só acessar o YouTube, o Instagram e o Facebook. Certinho? Vai ter o vídeo aí disponível para todos vocês sócios. E aqui a nossa mesa aqui, né? Vai ser servido para o pessoal aqui, né? Uma saladinha, um coquetel aqui. Tá bom, meus queridos? Obrigado pela presença de todos. E até a próxima, se Deus quiser. E uma salva de palmas aqui para a nossa doutora, Rafaela Leite. Obrigado, doutora.
O lanchezinho está servido, viu, pessoal? Pode sentir à vontade.